Paz do Senhor, jovem. Hoje nós vamos falar sobre uma verdade que pode transformar completamente a nossa caminhada com Deus. Mais do que o básico, mais do que o raso, mais do que uma fé automática. Deus tem mais intimidade, mais propósito, mais profundidade para cada um de nós. É isso aí, por isso aí fica com a gente, o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Isso aí, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Pois bem, o programa de hoje é um convite à reflexão. Será que nós estamos vivendo tudo aquilo que Deus ele tem para nós ou apenas sobrevivendo espiritualmente? E para nos ajudar a se aprofundar ainda mais nesse tema, a gente está tendo a honra aqui de receber o nosso missionário, o pastor Gerson Gila. Pode ser o pastor. Paz do Senhor. Amém, pastor, seja bem-vindo. Amém, obrigado. É isso aí, no louvor, quem está com a gente é a cantora Isabelle Larissa, do Cast da Berea Network, né? Amém, é uma honra estar aqui com os irmãos. Amém. E também aqui na arquibancada, animados, para interagir, para responder. Já teve uns que estão sorrindo, não sei por que estão sorrindo. Eles estão animados para participar, estão jovens aqui lá de Catamarã. Sejam muito bem-vindos. Estão animados, amém? Amém! Amém, tá vendo? Confirmação. E para a gente começar, pastor Gerson Gila, é uma honra estar com a gente aqui, né? E a gente, para começar, a gente precisa perguntar, né? Entender o que é que significa que Deus tem mais para a gente, né? Que Deus tem mais para nós, pastor. Então, a gente queria já perguntar ao senhor aqui o que significa na prática isso, na vida cristã, essa questão de Deus ter mais para a nossa vida. Na prática, o que é que isso tem de aplicação para a vida da gente, pastor? Ok. Para responder essa sua pergunta e as demais que virão, eu queria tomar por base um texto da Palavra de Deus, não é? Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14, está escrito assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Me chama a atenção aqui esses versículos 17, 18 e 19. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Não é? Então, quando nós, dentro dessa sua pergunta, como é que a gente podemos conhecer mais da parte de Deus, não é? E significado o mais de Deus, não é? Então nós servimos a um Deus que é eterno e infinito, não é? Então, a gente entender o mais dele dentro da nossa mente humana, nós não temos condições para isso. A mente do ser humano, ela é muito limitada para entender a plenitude de Deus. Então, o que é que o Pai fez? O Pai já envia o Filho para que em Cristo nós possamos entender a plenitude de Deus, porque é sobre Cristo que corporalmente habita a plenitude de Deus, não é? Então, para nós entendermos este mais de Deus na nossa vida, nós temos que começar a aprender com Cristo, não é? O que é que Cristo nos ensina? Por isso que o apóstolo Paulo, esse tema, ele é tão sensível e profundo, ao mesmo tempo, que o apóstolo Paulo disse: eu vou me colocar de joelhos perante Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
para que Ele revele ao vosso coração, de forma profunda e arraigada, para que possamos compreender. E quando é que nós vamos compreender isso? Primeiro, ele diz que quando Cristo habitar em nós, não é? Então, quando Cristo habitar em nós, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Isso é fato. Não é verdade? Agora, se eu sou templo e morada do Espírito Santo, é fato dizer que Cristo habita em mim. Não é? Mas a questão é, como é que agora vai ser comprovado que Cristo habita em mim? Então, aí Paulo vai dizer que é justamente pelas minhas atitudes, pelaquilo que eu faço. Em outras palavras, aquilo que eu faço tem que refletir quem está dentro de mim. Se eu começar por esse entendimento, aí eu vou começar a perceber o que é que de fato, o que é que Deus quer de mim. Então, o que é o mais de Deus para mim? Primeiro, o mais de Deus para mim é Cristo. Se concentra nele. As demais bênçãos advindas de Cristo é que nós vamos começar a entender, mas só através da revelação, que através de Cristo nós vamos ter em nossa vida. Como é que nós podemos entender isso? De forma prática. O salmista diz no Salmo 139, e eu quero falar isso para os jovens que estão presentes aqui e para todos que nos ouvem, de que todos nós, todo ser humano, estamos nesta terra com uma finalidade. Estamos falando de todos os seres humanos. Nenhum de nós caímos de paraquedas aqui. Quando Deus nos trouxe à existência, Ele nos trouxe com uma finalidade. Salmo 139 e o verso 16 vai dizer que antes que eu viesse a existir, lá no ventre da minha mãe, Ele nos criou de uma forma maravilhosíssima e nos deixou um plano. Então Deus, Ele tem um projeto para cada um de nós. Agora, como é que eu vou entender esse projeto de Deus? Em Cristo Jesus. É Ele que vai tratar conosco o projeto que Ele tem. Né? Então, o projeto de Deus em nós está em Cristo. Eu só vou entender o que Deus quer comigo se eu estiver em Cristo. A prática é esta aí. Amém. Pastor, já pegando um gancho nisso que o senhor falou, como é que os jovens podem fazer um termômetro, uma medição do raso espiritual? O que é que impede muitas vezes de avançar, de experimentar esse mais de Deus? Ok. Essa expressão que você usou é interessante, né? O raso espiritual. Não é interessante isso aqui, né? Então, veja bem. Se nós pegarmos a experiência na visão do profeta, ele tem ali uma visão de um rio. Não é? Então, ele diz que começa a água pelos pés, aí depois vai para os artelhos, depois para os joelhos, aí depois vai chegar num nível que ele vai ter que nadar. Não é? Pois bem, então, pegando como princípio essa ideia do profeta, então eu pego a sua fala. Começou no raso. Não é? Então, se eu achar bom os meus pés estar recebendo aquela água e eu não adentrar, eu não vou sair do raso. Tá? Agora, se eu quiser lançar-me um pouco mais na água, então eu vou ter que ter uma coisa chamada fé. E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se pode ver. Então,
você vai aceitar o invisível. Não significa dizer que vocês, que eu, não tenhamos projeto de vida. Nós temos um projeto de vida. Para isso, nós estudamos. Para isso, os vossos pais investiram forte na educação acadêmica de cada um de vocês. Com o objetivo de quê? De que vocês se formem, sejam profissionais de alto gabarito. Eu estou falando aqui de uma ascensão acadêmica profissional. Mas a sua pergunta, ela também tem a ver com o contexto espiritual acima de tudo, não é? Então, da mesma forma que nós investimos na nossa carreira, tanto no contexto acadêmico como no contexto profissional, a pergunta é, quando você estuda uma faculdade, você sabe o que é que vai acontecer pós-faculdade? Alguns de vocês sabem? Não. Mas estão na esperança de que serão bem-sucedidos. Sim. Não é isso? Assim também os pais de vocês. Não, os meus filhos se formaram, bom, vão ser doutor, médico, engenheiro, advogado. Não é assim? Então, quando eu estudo, o nome disso é fé. Eu creio que através dos estudos que eu estou tendo, eu terei uma vida melhor. Tá? Para que eu saia do raso, eu tenho que ter essa fé. Com Deus, em Cristo. É eu me lançar. A palavra de Deus no Salmo 37, verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais ele fará. Interessante é que o termo entregar nesse contexto do Salmo é jogar. É porque, claro, e aqui eu não posso fazer, mas o termo ali literalmente é esse, é você ter um objeto na mão e chegar para qualquer um de vocês e jogar isso aí. Quer dizer isso aqui, jogar. Então, para quem eu vou jogar isso aqui, a responsabilidade já não está mais comigo, porque eu já fiz a minha parte. Eu lancei, eu joguei. De quem é a responsabilidade agora? É de quem vai? É isso que a Bíblia está dizendo. Entrega o teu caminho ao Senhor. É você se jogar sem reservas. É daí que você vai começar a sair do raso e adiantar a tua vida para entender o melhor de Deus para você. Porém, entendendo de que esse melhor de Deus tem os seus desafios. Não é? A gente vai aprofundar ainda mais. Né? É verdade. Pastor, sobre essa parte que o senhor falou, estou lendo até um livro recentemente, e ele fala das expectativas que a gente tem, como o senhor falou aqui, né? É isso. Mas uma coisa é a nossa expectativa e o que a gente está disposto a render ao Senhor, né? É verdade. Porque nem sempre Deus vai andar na mesma linha das nossas expectativas, né? Justamente Às isso. vezes elas vão divergir bastante e a gente tem que fazer a nossa escolha, né? Uhum. Se a gente vai lançar e realmente lançar, ou se a gente vai lançar e vai ficar com uma cordinha aqui Isso, o problema tá segurando, né, pastor? É porque se eu lanço, porque o próprio texto ali no original, ele não abre espaço para essa questão de eu ficar segurando aqui. O lançar ali é soltar de fato. Mas aí a minha completude é justamente aqui no que você falou. Será que de fato eu estou disposto a me lançar mesmo e não ficar com a cordinha aqui amarrada? Não é? Então, é importante entender isso aqui. E para que nós entendamos isso, é extremamente necessário nós termos coragem de investirmos no reino. Aí sim, quando eu invisto no reino, eu vou procurar entender um mais de Deus para a minha vida. Por quê? Veja bem, a vida cristã não é uma vida estática, é uma vida dinâmica. A Bíblia diz que a vida do cristão é como luz da aurora.
que começa e vai crescendo até ser dia perfeito. Então, esse dia perfeito é quando chega a plenitude do mais de Deus. Mas até chegar à plenitude, existe aí uma caminhada. Não é? E assim como essa caminhada que o sol, vamos entender assim, que o sol faz, sabendo de que tem início e tem fim. Isto é o que Deus tem direcionado a nossa vida. A nossa vida em Cristo, ela tem uma caminhada em um caminho seguro. A grande questão é, eu estou pronto para os desafios da fé? Você aprofundou agora no livro. E a gente vai continuar aprofundando. Isso, a gente vai continuar aprofundando agora. Vamos lá. A gente vai voltar para esse ponto, eu acho que estava bem. Mas agora vamos ver se eles têm alguma profundidade na palavra. Vamos lá. Que a gente vai para o quadro, né? O Quem Sou Eu aí. Pode rodar a vinheta. É isso aí, vocês já conhecem o quadro, né? O Quem Sou Eu. Vocês sabem que a gente dá uma dica, não é, do personagem. Vocês precisam descobrir quem é esse personagem, tá bom? Simples assim. Hoje, como a gente tá com o mesmo local, né? A mesma congregação e tudo mais, mesma área, a gente vai fazer meninos contra as meninas, tá bom? Pode ser assim? Fechado? Então tem um microfone aí com os meninos, tem um microfone com as meninas, né? Posso começar? Tá bom, não foi muito firme não, mas... Quem sou eu? Tela 1. Vamos começar com as meninas, né? Vamos começar com as meninas, a dar espaço primeiro para as damas. Tela 1, meninas. Deus me chamou para sair da minha terra. Já sabe a resposta? Teu nome. Calma, mulher. Teu nome e a resposta. Meu nome é Crislaine e a resposta é Abraão. Tem certeza, Crislaine? Rapaz, tá afiada. Veja só, tela 2, recebi promessas grandiosas. Continua, Abraão? Continua? Sim. Sim. E tela 3, precisei confiar em Deus sem ver tudo pronto. Continua, Abraão? Continua. Pois eu também vou lhe dar a resposta a Abraão também. Você acertou. Bem, 1-0 para as meninas, né? Mas essa foi fácil, né? Essa foi fácil. Agora os meninos, vamos ver agora os meninos. Tela 1, com a segunda pergunta de quem sou eu. Fui chamado enquanto trabalhava. Ficaram alguns, né? Já sabe o que é a segunda dica? Já sabe? Pode responder. Teu nome e as... Vitor Gideão. Tu Deixa quer eu dar a outra segunda dica. resposta. Tu quer outra dica. A gente vai te dar. Deixa eu te dar outra dica, né? Deixei tudo para seguir Jesus. Já sabe? Teu nome aí e a resposta. Deixa eu dar a terceira dica. Não, quer ser teu nome ou é a resposta? Esse é o nome dele. Era a resposta. Pega o Passei microfone aqui pra aí. ele. É pro pessoal entender, ele disse o nome dele. Eu achei que era a resposta. Diz teu Teu nome nome e a resposta. Mateus. E a resposta é Mateus. É a terceira dica que tu queria, não foi? Dá a Deixa eu dar terceira a terceira dica. Aprendi que Deus sempre tinha mais pra minha vida. E aí? A tela 3, né? Aí, não é? Aprendi que Deus sempre tinha mais pra minha vida. E aí, meninas? Mais alguém quer dar uma arriscadazinha? Não é Mateus. Tava perto ali, tava Não é perto ali de Gideão. Mateus. Tava perto de Mateus. Tava perto Como do é teu pescador nome também. mesmo? Pega ali o microfone pra tu responder. É Vitor, é Pedro. Com Tiago. certeza? Não. Não, fica lá. Fica lá na primeira. 1-1. Agora eu vou dar a última, tá bom? Tela com a resposta aí, né? Resposta do Pedro, né? Eu vou deixar aberto, tá bom? Agora. Aí vocês veem aí quem é que vai responder primeiro, as meninas ou os meninos, tá? Vamos lá. Tela 1, o terceiro, quem sou eu?
fui ungido ainda jovem, quando ninguém acreditava que eu poderia. Davi. Ela já respondeu aqui, ó. Ela já respondeu aqui. Ela respondeu primeiro, foi? Pega aqui. Então, teu nome e a Micaele. Micaele. Tá. Sim, a resposta, Micaele. Davi. Tem certeza, Micaele? Tenho. Tela 2, derrotei um gigante e me tornei um homem segundo o coração de Deus. É, Davi. E tela 3, fui um simples pastor de ovelhas, esquecido até pela minha própria família. Tela com a resposta, Micaele estava certa, Davi. Então 2-1 para as meninas, né? 2-1. Mas tem quadro na próxima. Amém. Foi bem raso, né, pastor, agora? Foi bem raso. Tô percebendo aqui, tá muito bom isso aqui, viu? Vamos ver se no próximo bloco a gente aprofunda mais um pouquinho, isso. né? Para desafiar. Mas antes do intervalo, a gente vai de louvor com a cantora Isabelle. Vamos louvar? Eu posso dizer com convicção, meu Deus é fiel. Eu posso falar sem medo de errar, meu Deus é fiel. Cumpre suas promessas, age na hora certa, meu Deus é fiel. Haja o que houver, eu continuo dizendo que meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel, não falha jamais, não me deixa só, socorro me traz. Se alguém me despreza, Ele diz não temas, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza, em todas as batalhas é minha defesa. Ele por mim peleja e me faz vencedor, porque Deus é fiel. Quando estou chorando, Ele enxuga meu pranto, meu Deus é fiel. Se entro na guerra, Ele luta por mim, meu Deus é fiel. Se a tristeza me encerra, Ele vem e me alegra, meu Deus é fiel. Se as ondas me cercam, Ele fala quieta-te, porque Deus é fiel. Meu Deus é fiel, não falha jamais, não me deixa só, socorro me traz. Se alguém me despreza, Ele diz não temas, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza, em todas as batalhas é minha defesa. Ele por mim peleja e me faz vencedor, porque Deus é fiel. Meu Deus é fiel, não falha jamais, não me deixa só, socorro me traz. Se alguém me despreza, Ele diz não temas, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza, em todas as batalhas é minha defesa. Ele por mim peleja e me faz vencedor, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. Estamos de volta com o Espaço Jovem. A nossa conversa é sobre Deus tem mais para você. Estamos aqui recebendo o pastor Gerson Gila. E pastor, continuando, né? Já nos aprofundando um pouco mais. Sim. Por que, pastor, as pessoas se contentam com tão pouco? Assim, por que existe essa acomodação? Às vezes a gente chega num nível
e parece que está confortável. Nem você está no começo, mas também tem tanto mais à frente, mas ali parece que está no conforto. Por que tanta gente se acomoda nesse nível? Essa pergunta é muito interessante. Por que é que muita gente se acomoda? Não é? Primeiro porque tem uma questão, eu poderia utilizar a colocação de Esaú. Não é? Ele era o primogênito e sobre ele repousava a bênção da primogenitura. Mas aí ele foi a uma caça e foi mal sucedido. Retorna desta caça, cansado, com fome, decepcionado, emocionalmente abalado, tá? E aí ele chega e vê o seu irmão, Jacó. E Jacó propõe a ele uma realidade que poderia trazer para ele um conforto. Então, o que é que Jacó propôs a ele? Você está cansado, está com fome? Eu tenho aqui um prato de lentilhas. Você recebe o prato de lentilha e, em troca, me dá todo o direito da tua primogenitura. Então, qual era o mais de Esaú? Exercer o direito da primogenitura. E isso só iria acontecer com a morte do pai. Então, quando o pai morre, então ele ia chegar no mais da bênção da primogenitura. Mas no meio do caminho, por conta do cansaço, da fadiga, da decepção, ele chegou no ponto de conforto. Eu me alimento, não vou mais além e resolvo meu problema, aparentemente. E o resultado fez a troca. Ficou no ponto de conforto dele. Jacó continua caminhando para o mais. Quando chega na hora de receber a bênção, Jacó recebe a bênção no lugar de Esaú. E depois, ele passa agora a ser detentor da bênção. Então, o que é que fez Esaú desistir do mais? Foram as circunstâncias que ele estava vivendo naquele presente momento. Então, uma das coisas que faz o cristão parar em não querer o mais de Deus e ficar na sua zona de conforto é porque possivelmente ele está vivenciando alguma decepção, algum problema de ordem psicológica, emocional, e simplesmente disse, não, eu aqui estou bem, eu paro, eu desisto e sei que eu vou para o céu. Então, essa questão da decepção naquilo que você imprime, entenda, jovens, todos vocês têm objetivos. Não significa dizer que a vossa estrada vai ser fácil. Toda estrada tem seu percalço. Mas aí é necessário entender o que nós falamos no início. É entrega o teu caminho ao Senhor. Então, mesmo que venha um percalço, mas você tem que ter entendimento de que Deus está no controle. O que faz muitas vezes o cristão não encontrar o mais de Deus
É quando ele para de entender pela fé que deve seguir ao Senhor e toma as decisões pelas suas próprias vontades. Então, é das características de que pode impedir alguém de não avançar. É quando ele não procura entender que aquele obstáculo não deve servir para ele parar, mas deve servir de trampolim para ele continuar. Pastor, eu acho que a gente nem não mencionou, mas o pastor Gerson Gila é missionário da nossa igreja em Moçambique, né? Está atualmente no campo missionário. Só dei uma pausazinha lá para vir aqui no programa apresentar e vai voltar. Mas, pastor, até chegar ao cumprimento da chamada, acho que está todo mundo curioso aqui também para saber isso, né? Já que o senhor vinha falando dessa questão dos objetivos, daquilo que Deus tem para a gente, de se aprofundar em Deus. Eu acho que o senhor deve ter passado por muitas situações. Sim. Que talvez até o senhor tenha pensado, meu Deus, eu não sei como é que eu vou conseguir e tudo mais. Como é que foi, pastor, esse caminho? O senhor pode contar alguma experiência pra gente, algum momento que o senhor, já que o senhor tem vivenciado as promessas de Deus? É verdade. Esse tópico que você falou aqui sobre a caminhada e do chamado, né, da obra missionária, é muito interessante, porque o chamado de Deus na minha vida, ele se deu quando eu tinha 18 anos de idade. Eu tinha 18 anos. Foi quando, de fato, eu entreguei realmente a minha vida a Cristo, né? Nesse contexto de entrega, de se jogar, né? Eu tinha 18 anos de idade. E o Senhor me fez ricas e poderosas promessas. E eu, como todo jovem, procurei estudar e objetivando as minhas conquistas acadêmicas, profissionais, não é? Então, fiz cursos técnicos, profissionalizantes, cursos teológicos, não é? E comecei a caminhar entendendo que Deus tinha um projeto para a minha vida, até que o Senhor falou sobre a obra missionária. Então, quando Deus me fez promessa da obra missionária, eu tinha 5 meses de crente. Foi quando Ele me batizou com o Espírito Santo na congregação da Torre. Foi em maio do ano de 1988. Então, o Senhor me batizou na Torre e ali me fez promessas. E entre essas promessas foi a promessa do campo missionário. Foi com 5 meses de... Com 5 meses de crente. E dali por diante, eu procurava colocar a minha vida diante de Deus, através da sua palavra. Pois bem, então eu me casei, a missionária Vera, e quando nós nos casamos, que é um tema que eu estou vendo aqui tanto olho curioso para saber como se deu o casamento. Porque aqui é um programa romântico também. É verdade. A gente sempre tem que abrir essa parte. Tem que abrir, né? Tá bom. Mas aí, quando nós nos casamos, então foi exatamente aí aonde Deus começou a, como diz a história, a botar a cana para moer. Para tirar o suco, né? Foi aí quando nós casamos, entendeu? E mesmo com as minhas formações, com o meu emprego,
Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, jovens. Que para Deus nos provar, não é preciso nós estarmos desempregados. Não é? Porque Deus, Ele é o Senhor. Nós podemos estar trabalhando e no trabalho Ele nos prova. Como também Ele nos prova desempregado e na falta de emprego Ele prover a nossa subsistência. Não é? Quem faz o caminho é Ele. Não é? Então, nesta senda, então Deus começou a nos levar para uma faculdade. Para nesta faculdade nós entendermos o mar de Deus. Sair do raso, como você falou. Mas aí o preço foi grande. O preço foi grande. Não é? E nós tivemos dificuldade de moradia, tivemos dificuldade de vestes. Uma coisa é certa, o pão nunca faltou. Se pouco, se muito, mas nunca faltou. Mas a moradia faltou. E a gente entendia que era algo proposital, de Deus. Era Deus dirigindo aquele caminho para aquela circunstância. Não é? Então ali, quando eu estou hoje no campo de missões, em Moçambique, é que a gente vem entender o porquê que eu tinha que passar pelaquela situação. Mas na época do acontecimento, a minha mãe era uma mulher de muita oração. E ela própria não entendeu por que é que a gente estava vivendo tudo aquilo ali. Teve um dia que ela chegou para nos visitar e nós estávamos numa situação extremamente difícil. Eu não sei se vocês entendem quando eu digo difícil, porque eu não estou falando detalhes, né? Uhum. Mas você sabe o que é você morar numa casa de plástico? Não é? Aqueles plásticos pretos que coloca naquelas paredes para não cair. Lona, né? A lona. Deus me levou para essa condição aí. Eu morava na casa da minha mãe, do meu pai. O meu pai chegou a ter carro 0 quilômetro. Meu pai chegou a ter um carro 0 quilômetro na garagem. A gente dizia, papai, esse carro é da gente, é nosso. Eu morava numa casa muito grande na casa dos meus pais. Quem me conhece lá do Ibura, do Céu, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Os meus pais, como pobres que eram, mas nos deu uma vida com determinado conforto. E foi por isso que quando a minha mãe me viu naquele estado, ela disse, eu não estou entendendo, o que é isso aqui? Como que diz assim, eu vi esse menino estudar, esse menino é crente, te serve, e numa situação como esta, o que é isso aqui? E ali, Deus, ele ficou calado. Ele se achou no direito de ficar calado. Eu não vou conversar nada, eu não vou dizer nada. E aí você tem que caminhar por fé. E aí começa os amigos de Jó. Confessa. Está vendo que isso é problema, rapaz? Não é natural uma coisa dessa. Não é? Teve pessoas que me chamou de irresponsáveis. Pelo fato de que, quando ele foi visitar a minha casa, que era uma casa que já tinha melhorado um pouco, saiu do plástico e foi para a tábua. Melhorou, né? Melhorou. E quando ele chegou lá, disse, olha, cadê o irmão Gerson? Na época eu era auxiliar da igreja. Cadê o irmão Gerson? Não, ele foi para o seminário, que eu estudava na Esteadeb. Não foi para o seminário. Esteadeb, nesse tempo, era por trás do Templo Central, ali no pé do anexo. Sim. Não era no Torreão. E a minha esposa disse, não, ele está no seminário. Eu disse, ele é muito irresponsável. Como é que vai fazer teologia? E deixa a família e os filhos aqui numa casa dessa. E tudo isso eu tive que suportar. Eu tive que suportar.
Mas eu não entendia na época, porque a Bíblia diz: o que eu faço agora, mas vai saber. Então, o mais de Deus é isso aí. É você fazer a coisa por fé e não se desesperar, mas esperar. É não fazer feito Esaú. Não troca a sua primogenitura. Permaneça ali. Permaneça ali. E a gente foi permanecendo ali, tanto eu como a minha esposa, não é? Com todas as dificuldades, nós fomos permanecendo ali, até que o cumprimento chegou. Pastor, segura essa parte da história. vai- No próximo bloco a gente já vai começar por aí, viu? A gente vai dar só um breve intervalo aqui para eles, porque a gente começou no raso, né? Bem EBD. É bem EBD. início de EBD aqui. Agora a gente vai dar uma aprofundada, né? É isso. A gente vai pro próximo bloco, que é o Quem Disse a Quem. Pode rodar a vinheta. E vocês aí de casa já conhecem esse quadro, né? Quem disse a quem? A gente vai falar aqui um versículo e eles vão ter que descobrir quem é que fez parte desse diálogo completo, tá certo? Quem disse a quem? Não é só um, não, é para dizer completo. Vamos lá, primeira tela com o versículo: buscai-me e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem está assim, atrás no placar, né? São os homens. Vamos dar a honra a eles de começar? A gente vai fazer esse favor para vocês, né? Vamos lá? Quem sabe? Quem disse a quem? Eita, Jesus, ajuda, dá ânimo, Senhor. Querem arriscar? Buscar e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vou dar uma dica, viu? Está no Antigo Testamento. Já foi demais. Não era nem para ter dica. E aí? Querem arriscar? Senhor, me chamo Livson. Deus falando para nós. Tela com a resposta. O Senhor disse ao povo, né? Nós, o povo, tá todo mundo, né? Fica lá em Jeremias 29, 13. Amém. 2-2, né? A gente tem que dar uma ajuda, né? Uma ajuda santa. Vamos lá. Segunda tela, as meninas aí. Tela com versículo: avança para águas mais profundas. E aí? Quem foi que disse a quem? Avança para águas mais profundas. Aí eu vou dar a dica para vocês. Está no Novo Testamento. Quer arriscar? Pega aí o microfone. Foi Jesus dizendo para, acho que foi Pedro, né? Quando ele foi... Tu não acha não, tu tem certeza, tá? Diz aí. Jesus falou com Pedro quando Muito bem. ele andou sobre as águas. Ainda tem um contexto. Tela com a resposta: Jesus disse a Pedro. Muito bem. Olha, essas meninas estão arrasando. Eu achei que elas iam... E agora a última, vamos dar a chance aos homens. Se não acertarem, vai voltar para as meninas, tá bom? Tela com versículo: peço-te que perdoes a transgressão da tua serva, pois certamente o Senhor fará casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor peleja as batalhas do Senhor. Está no Antigo Testamento. E aí, querem arriscar? Não quer arriscar? E aí? Estamos em águas mais profundas, né, pastor? Saiu da sala das crianças da EBD, a gente foi para os adolescentes, pelo menos. Pode? Não, calma, são os meninos. E aí, passam? Vamos passar a vez? Arrisca aí, pelo menos. Passou. Agora. Abigail disse a Davi. Você tem certeza? E como é teu nome, mulher? Que tu me disseste? Ellen. Ellen. Tem certeza, Ellen? Tem, muito bem, tem. Tela com a resposta: Abigail disse a Davi. Desculpem, homens, né? Talvez seja porque as mulheres estejam em maior quantidade. Eu vou dizer que foi por isso, né? Vitória das meninas dessa vez, né? Dessa vez. É isso aí, muito bem. Então agora a gente vai de intervalo, né? Mas não sai daí não. A gente vai de louvor primeiro com a nossa irmã Isabela e Larissa. E depois a gente volta rapidinho. Preciso de ti. Preciso do teu poder. Preciso de ti.
anseia por águas, assim tenho sede. Aleluia, glória a Jesus. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Céus, aleluia, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Clame nesta noite ao Senhor que você precisa dele. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar, aleluia, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Passos jovens, jovens no coração de Deus. Muito bem, o Espaço Jovem já está de volta e nós já estamos no nosso último bloco. Você já sabe que eles ficam chateados, né? Tá terminando. Mas a gente ainda tem muito mais. A gente parou o último bloco
numa fala do pastor Gerson. E a gente combinou aqui, eu disse, pastor, volta daquela última parte, pastor. Antes de a gente prosseguir com algumas perguntas que a gente ainda tem, pastor, mas... É isso. E aí o senhor vinha dizendo, pastor, que depois desse período aí que Deus estava aprofundando o senhor. Isso. E aí veio a chamada. Veio, né? Agora, a chamada, ela veio... Porque falando assim, o pessoal de casa pensa que foi... É isso. Né? Da noite pro dia, né? Porque a chamada, ela veio assim, ao longo dos anos, né? É uma construção, né? É uma construção, justamente. E é aí onde tem que ter a paciência. Porque ao longo dessa construção que você falou, então vem as intempéries da vida. Em todos os aspectos da sua vida, necessário para a finalidade. Então Deus vai te provar pontualmente aonde Ele precisa que você, quando chegar lá, aquele ponto dali, você esteja trabalhado. Entendeu? Então, hoje, quando eu estou na missão e vou visitar uma aldeia, não é? E lá eu preciso dormir uma noite, 2, dependendo da necessidade do trabalho, e eu durmo algumas vezes na realidade das aldeias, não é? Seja numa esteira, seja numas camas, que lá são as camas que eles fazem, que é com tiras de cordas, não é? Tiras de cordas. E aí a gente coloca ali uma outra esteira por cima e dorme ali. Então, em dado momento, como assim, normalmente o moçambicano, o aborígene de fato, ele é de média, baixa estatura, então as camas eles fazem para a altura deles. Não é? Significa dizer que quando eu vou dormir nas camas que eles fazem, eu tenho que ficar encolhido, ficar assim, não é? Com um cobertor por conta do mosquito da malária, né? Então eu tenho que ficar ali todo encolhidinho para não servir de alimento para o mosquito, não é? E eu tenho que ficar ali. Então, na vista de muitos, eu como brasileiro chegar ali e dormir naquela situação é um escândalo. Mas como é que pode um homem brasileiro dormir numa situação dessa? Mas o que eles não sabem é que o dono da obra já tinha feito isso antes na minha vida, não é? Foi aí que eu comecei a entender o porquê que eu tive que começar numa casa de plástico, dormir no chão, porque quando chegar na missão, eu não ia ter nenhum tipo de conforto. Chegando na situação, naquela realidade ali, eu digo, isso aqui para mim é fichinha. Não é? Isso aqui para mim é fichinha, isso aqui eu já passei. Isso aqui já passei uma outra vez na minha vida. Então, e não por uma noite nem duas. Não por uma noite nem duas, mas por alguns anos, não é verdade? Então, a finalidade daquilo que Deus quer, que nós entendamos o mais que Ele tem por nós, uma das ferramentas é essa, é Ele provar a nossa fé. E, pastor, para fechar um pouco assim, o que não fazer se o jovem ele quiser avançar espiritualmente? Assim, o que não deve ser rotina de um jovem que quer avançar? Ou o que deve ser? O que deve ser? Primeiro é ter a rotina da leitura da palavra. Eu aprendi isso de muito jovem como vocês. Nunca esqueçam disso. Tenham um plano de leitura ordinária da palavra. Se vocês fizerem isto, vocês irão ver a vida espiritual de vocês ter um levante. Entendeu? Se vocês tiverem um plano de leitura bíblica, de forma que você leia todas as Escrituras, não só uma vez, mas repetidas vezes, na proporção da leitura da palavra, a própria Bíblia, ela vai se encarregar de fazer a nós um pouco mais adulto na fé, ainda que jovem. Entendeu? É o hábito da leitura. É importante ter esse hábito aqui. Nós conhecemos algumas pessoas que dizem que não leem as Escrituras porque não gostam de ler genealogia, por exemplo. Não é? Não, quando eu chego no livro de crônicas eu tenho um problema. Não é? Pula crônica. Mas aí, se você tem essa dificuldade, então, por exemplo, vá para o Novo Testamento, comece pelo Novo Testamento.
Mas o que é mais importante é você criar o hábito. Porque quando você cria o hábito da leitura, então você, em dado momento, você não vai se preocupar com a genealogia. Você vai ler como ler uma situação e, por incrível que pareça, com o passar dos anos, você vai extrair mensagem dali. Deus vai lhe dar uma mensagem ali. Entendeu? Então, primeira coisa é ter o hábito da leitura da palavra. Segunda coisa é ter o hábito da oração. É extremamente importante isso aqui na vida de um jovem. É ter o hábito de orar. Eu não estou dizendo a você para você passar madrugadas a fundo orando. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que vocês precisam ter o hábito, que nós precisamos ter o hábito de orar. Pelo menos 10 a 15 minutos diário. Isso faz uma diferença. Parece pouco, mas se você colocar isso todo dia, no final do mês, isso vai ter um agregado. Então, o hábito da leitura da palavra e o hábito da oração. Essas duas coisas. E em terceiro lugar, é a obediência. A obediência a quem? A obediência primeiramente a Deus, a obediência aos meus pais, a obediência ao ministério da igreja. Eu quero enfocar essa questão da obediência de um jovem, na minha época. Ele disse a mim que tinha um chamado missionário. Pastor Gileu, eu tenho um chamado missionário. Deus me chamou para a missão e eu quero fazer missão. E aí, ele era da nossa igreja. E ele queria porque queria fazer missões, porque ele disse que tinha um chamado missionário. E ele ficou assim tão, podemos dizer assim, impressionado com essa verdade que ele nutria, que ele disse, eu não vou esperar que o pastor queira me chamar. Eu vou tomar minha decisão e eu vou fazer missão. Aí eu disse, olha, esse caminho que você está tomando é um caminho muito perigoso. Eu não tinha ido ainda para o campo. Pois bem, ele tomou a decisão e foi. Lamentavelmente, ele hoje deixou até de ser evangélico, de servir a Deus, porque ele não conseguiu suportar a situação. Então, o que eu quero dizer a vocês é que nós devemos nutrir o conceito de obediência. E eu aprendi, que eu fui militar, eu aprendi que quem obedece não questiona. Faça assim, mas por que eu vou fazer isso? É verdade que a gente, em dado momento, precisamos saber o que fazemos ou por que vamos fazer, mas tem hora que quem nos dá a ordem, ele quer nos provar. Ele quer nos saber até onde está o nível de obediência. Por exemplo, Deus disse... Quem foi que falou Abraão aqui? Pronto, está ali. Deus disse a Abraão para onde ele iria? Não. Mas Deus disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele questionou? Não. Ele disse, tá bom, Senhor, se é assim, eu vou fazer isso. Então a obediência está nesse contexto aqui. É você obedecer sem questionar. Então, se você está fazendo, se Deus está lhe orientando, vá em frente, não é? Então, a gente percebe, nós entendemos, à luz das Escrituras, que esse é o princípio da obediência. Esse é o princípio do mais de Deus, de sair do raso, de se aprofundar mais em Cristo. Então, eu tenho esse terceiro ponto aqui, importante, a obediência. Entendeu? Esses três pilares aqui é extremamente necessário para quem quer o mais de Deus. Amém, pastor. E, pastor, como é que a gente, por fim, se eu pudesse dar uma última orientação para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, como sair desse raso, pastor? Sair nesse ano, aproveitando o ano de 2026, dizer, rapaz, vou sair, vou me aprofundar, vou mergulhar,
como a gente diz, né? Vou meter a cara mesmo e vou entrar na presença de Deus, vou buscar. Né? Porque às vezes precisa disso também. Precisa, sim, precisa. A gente fica nesse ciclo de eu vou, não vou. Tem uma hora que você precisa, ou vai ou não vai. Ou vai ou racha, né? Ou vai ou racha, né? Uma jovem lá na missão me fez essa pergunta. Pastor, o que é que eu faço para eu me aprofundar mais em Deus? Aí eu disse a ela, crie hábitos saudáveis. Não tem aquela questão de quando chega no dia 31 para o dia 1 de janeiro, de dezembro para janeiro, começar a fazer os votos? Eu prometo que nesse ano novo não vou ser assim, eu vou ser assim. Não é verdade? Não acontece isso? Não vou beber refrigerante. Aí na ceia do ano novo aí já começa tomando gole. E já começa por ali e tal, né? Então, isso na verdade são questões que você acha que tende, que deve melhorar, mas que ainda não focou para melhorar. Simplesmente você teve o desejo, não é? Então, o que é preciso fazer para sair desse rastro? É foco. Nós precisamos ter o foco. E o foco, ele demanda tempo. Disciplina, né, pastor? Disciplina. Tempo. Então, eu disse a essa irmã lá em Nampula, você precisa criar hábitos. Tem pessoas que têm dificuldade de criar hábitos. Mas assim, tem dificuldade de criar hábitos saudáveis. Porque assim, todo ser humano, ele trabalha em cima de hábitos. Não tem como fugir dessa verdade. Agora, eu tenho que procurar hábitos saudáveis. Então, o que é que acontece? Respondendo a sua pergunta, para que eu possa entrar nesse ano tentando melhorar aquilo que eu acho que eu devo melhorar diante de Deus, eu preciso criar um hábito. Por exemplo, vamos voltar para a leitura da palavra. Então, eu não tenho o hábito de ler a palavra. Por exemplo. Então, pastor, como é que eu inicio? Então, você inicia pelos textos, por uma história que você gosta de ouvir, que você gosta de ler. Uma versão, né, pastor, também que seja mais fácil de interpretação. É isso. Por exemplo, eu gosto muito da história de Davi. Então, olha, vai ler a história de Davi. Quando você vai ler a história de Davi, aí você já vai ler Crônicas, já vai ler Reis, não é? O próprio Salmo. Então, observe que você já faz uma cadeia de leitura em torno de um personagem. Quando você vai lendo aqueles personagens que lhe chamam a atenção, por exemplo, muitas meninas gostam de ler a história de Ruth. Não é verdade? Algumas meninas gostam da história de Ruth. Então, vai lá, lê a história de Ruth uma vez, de Esther, lê 2 vezes, 3 vezes. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a dominar aquela história na mente. Aí daí, você já vai tentar para outro personagem. Por exemplo, alguém falou aqui de Abigail, né? Alguém falou aqui de Abigail. Então, vamos ler a história da Abigail? Ou seja, quando você passa a ler histórias que para você é interessante, o bom é que você está lendo a palavra. E a palavra faz o seu devido efeito. E aí, com essa senda, você vai criar o hábito. Aí sim, você vai perceber que o ano está passando e você está lendo. Então, respondendo a sua pergunta, eu posso mudar a minha vida nesse ano procurando saber o mais de Deus? Posso. Com o que, pastor? Mudando alguns hábitos necessários que eu tenho que mudar. Glória a Deus. Pastor, a gente está, infelizmente, finalizando o programa, mas antes de a gente finalizar, a gente queria pedir ao senhor que deixasse para o pessoal de casa, para a gente também que está aqui, sei lá, reflexão, aquilo que Deus já tem colocado no coração do senhor, não é? E que o senhor pudesse deixar aqui para a gente e, por fim, fazer uma oração no final. Amém. É muito bom, jovens, estar aqui com vocês, partilhar um pouco da minha experiência. Eu estava conversando com o senhor, não é? Lá no privado. Os bastidores. Os bastidores, não é?
E o senhor disse, pastor, a gente olha para o senhor e para outros pastores, né? E temos como referência, não é? E eu quero dizer a vocês que um dia também eu já tive esse momento aí. De chegar ali no Templo Central, sentar para cultuar e ver aqueles santos homens de Deus no santo ministério ali. E eu me inspirar em alguns deles, não é? E hoje, eu confesso a vocês, quando eu me sento ali no Templo Central, ao lado do nosso pastor e de outros pastores que nós vimos, que nós crescemos ouvindo, eu digo a vocês que é a realização de um sonho, mas é um peso de responsabilidade muito grande, não é? Então, o que eu quero dizer a todos vocês, jovens, é que quanto mais a gente se aprofunda em Deus, mais responsabilidade nós temos. E essa responsabilidade é boa, porque nos conduz a um caminho de maturidade. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo, ele disse a Tito que quando ele estivesse exortando os jovens, dissesse assim: sejam equilibrados. Porque a nossa fase jovem é a fase muito bonita, muito linda. É aquela fase que tudo a gente vê cor-de-rosa. Não é? Mas com o passar dos anos a gente vê que se nós pudéssemos voltar atrás com a mente que nós temos após isso, tinha coisas que nós não faríamos. Então, entendam isso aqui. O mais de Deus, ele vem recheado de responsabilidade, de um peso de responsabilidade. Entendeu? Então é extremamente importante que se entenda isso. Deus, ele quer dar muito mais para nós. Porém, ele vai dando dentro da medida, a partir do momento que nós vamos crescendo. A partir do momento que nós vamos amadurecendo. Aí Deus vai dando. Deus vai dando. Entenda que quando Deus fez a promessa de Davi ser rei, Davi não assumiu o trono imediatamente. Ele tinha só a promessa. Mas ele não subiu ao trono imediatamente. Ele precisou esperar o tempo dele assumir o trono. E quando foi que ele assumiu o trono? Quando verdadeiramente ele estava amadurecido para aquela finalidade. Então, Deus tem ricas e poderosas promessas para todos nós. E essas promessas se cumprirão a partir do momento que nós fomos adquirindo essas maturidades com Deus. E aí você vai conhecendo o mais de Deus. A partir do momento que a sua maturidade com o Senhor, ela vai crescendo. Então, eu quero deixar essa palavra para todos os jovens que me ouvem através da Rede Brasil de Comunicação. De que o melhor de Deus, eu não vou dizer que está por vir, porque o melhor de Deus é Cristo. Mas o mais profundo de Deus, esse está por vir. E você vai participar dessa profundidade de Deus a partir do momento que você for amadurecendo a sua fé. E aí sim, Deus vai estar realizando o que Ele precisa e quer fazer. É o mais dele para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Orar. Já vamos orar? Sim. Tá bom. Se eu quiser. Eu pensei que ia passar um pouco, né? Poxa, Passou muito rápido, Mas é tão pastor. Tem que rápido, ter uma né? segunda parte. Tem que ter uma segunda parte, né? É verdade. Então, vamos orar. Amém. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor. Queremos te dar graças por esta rica oportunidade que tivemos de estar nesse culto, Senhor, falando das experiências vividas, assim como, acima de tudo, da tua palavra, para entendermos um pouco mais da profundidade que o Senhor tem para realizar em nossas vidas. Abençoe essa juventude, Senhor, para a glória do teu santo nome. Eu quero te pedir em favor do nosso pastor presidente, o teu ungido que tu tem levantado para administrar essa tão grande obra. Seja com teu servo.
Ser com todos, Senhor, que fazem parte da Rede Brasil de Comunicação. E abençoa, Senhor, todos quantos estão agora participando deste culto na sua casa, no seu lar, no trabalho, dentro do carro, aonde eles estiverem, Senhor. Que todos tenham sido poderosamente, ricamente abençoados com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, fica facultado para o senhor fazer seus agradecimentos, suas considerações finais. Amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, o Senhor da minha vida, e agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui com esse trabalho de vocês. Agradecer a vocês, apresentadores, que tiveram a habilidade de me conduzir nessa entrevista aqui. Eu sei que não é fácil. Deus abençoe a vocês. Aos jovens presentes aqui, não é? Eu vi tem um ali que eu vi tão pequenininho, né? E agora já está daquele tamanho ali, é uma maravilha. Eu estou ficando velho, né? Deus abençoe a todos vocês, tá bem? Amém, em nome pastor. de Jesus. Estendemos também, né, pastor, o convite já para a irmã Vera, para a parte 2. Ah, é, né? Pronto, ela está tem- ouvindo. Diga ela isso tem a que ela. ouvir. Irmã Vera já está intimada para estar conosco na parte 2, viu? Amém. Isso aí, nós queremos agradecer a você que esteve nos assistindo, Deus abençoe em nome de Jesus. Queremos agradecer a todos os jovens, muito obrigado, gente, pela presença de vocês, Deus abençoe em nome de Jesus. As meninas ganharam, foi? Ganharam, claro. Tá bom. né? Só para deixar mais uma vez registrado, as meninas ganharam. Tá bom. E também agradecer aos músicos, Deus abençoe, e a nossa irmã Isabelle, Deus abençoe em nome de Jesus, né, do Queixa aí da Beré, e muito obrigado pela presença aqui também, amém? A gente vai de louvor agora para finalizar o programa com nossa irmã Isabelle Larissa, amém? Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Teu Senhor estende as suas mãos. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Teu Senhor estende as suas mãos. Uma vez,
ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz.